Esteja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, dá para dar uma glória para Jesus. Jesus está aqui, aleluia, uhul, Jesus está aqui, glória a Deus, aleluia, estamos na casa do Rei, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Nós iremos, sem perca de tempo, ler em Josué capítulo 1 e o verso 9, aleluia, Jesus. Graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, homens, mulheres, jovens, adolescentes, para adorar o nosso Rei, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Josué, que diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos, aleluia. Nós iremos falar hoje um pouco sobre coragem, né? Muitas vezes nos falta ânimo, nos falta coragem para caminharmos, né? Porque muitas vezes o caminho fica tão estreito, tão apertado, que parece que a gente não tem forças para caminhar, né? Muitos dias a nossa caminhada nos sentimos como um leão, né? Parece que podemos com o mundo, mas muitos dias nos sentimos como uma formiguinha sendo pisados, né? Parece que não temos forças para nada. Mas nessa noite, a palavra do Senhor para nós é sobre coragem. Aleluia. Nós iremos falar sobre na vida de uma mulher, que foi uma mulher de muita coragem. Ela modificou tudo, ela modificou uma nação através dela. A nação dela foi vitoriosa através desta mulher. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa palavra o Senhor me deu foi em janeiro. O Senhor me deu essa palavra e eu fiz todo o resumo, planejei toda a mensagem e orei: Senhor, será que o Senhor quer realmente que eu ministre essa palavra? E aí tinha o culto das irmãs em janeiro, eu disse: não, mas eu não vou, mas eu fiz um teste com o Senhor, eu quero que o Senhor me confirme. E um dia no YouTube apareceu uma mensagem de uma irmã de Curitiba, lá do Brasil, pregando. E ela estava pregando essa mensagem igualzinha como o Espírito Santo me deu. Que engraçado, eu aqui na Itália e ela lá no Brasil. Mas a mensagem, os tópicos, era tudo igual. Aí eu vi, nossa, uau, o Senhor quer que eu pregue essa mensagem. Aleluia. Então, eu vou hoje, nessa noite, falar um pouquinho sobre coragem. Aleluia. Uma vez eu passei uma experiência que lá no Brasil, uma irmã, a irmã Hilda, ela ligou para mim e ela disse: irmã Valcineia, eu senti no meu coração de convidar a irmã para ir orar por um bebezinho de uma vizinha minha, que ele estava internado e recebeu alta, mas ele continua doentinho na sua cama. E eu estou muito compadecida desse menino, mas eu senti no meu coração da irmã ir lá orar por ele. Eu disse: tá bom, irmã Hilda, eu vou. E desliguei o telefone e eu já pensei: eu vou convidar meu esposo para ir comigo. Porque é sempre assim, a gente sempre quer se apoiar em alguém, a gente não tem coragem, né? A gente se sente muitas vezes incapaz de fazer alguma coisa para o Senhor. E quando eu pensei assim, o Espírito Santo disse para mim assim: não, é você que vai. Ela sentiu que é para você ir lá orar. Aí eu disse: então tá, Espírito Santo. Eu avisei o meu esposo: eu vou lá orar. E ele disse: vai. E eu fui, irmãos. Quando eu cheguei lá, a criancinha realmente estava deitada na cama, aquele menino de quase 2 aninhos, estava deitado na cama. E eu e a irmã Hilda, eu fiz a leitura de um versículo da palavra de Deus. E na sequência, eu e a irmã Hilda, a gente orou por aquele menino. E a gente orou e deixamos o menino ali, né, no leito, na cama ali, deitado. E começamos a conversar com aquela mãe. E começamos a falar de Jesus para aquela mãe. De repente, quando eu olhei, aquele menino se levantou da sua cama
E ele disse para a mãe dele: estou com fome. E a mãe dele, em seguida, bem rápido, bem feliz, fez uma mamadeira para aquele menino e ele tomou tudo. E depois já ficou ali brincando, não ficou mais deitado na cama e nada. E a irmã Hilda falou que depois daquele dia ele foi curado, né? Então eu tive uma experiência com Deus, que aquilo que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Né? Embora nos sentimos pequenos, incapazes, mas quero dizer para você que se você tem uma vida no altar de Deus, se você é um homem, uma mulher que ora, que jejua, você não tem por que se acovardar. Vai lá em nome de Jesus e ora, o Espírito Santo vai fazer uma obra. Ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar naquilo que você orou. Então, para nós iniciar a palavra, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4 e o verso 1. Nós iremos falar nesse momento sobre uma mulher que foi muito corajosa. O nome dessa mulher se chama Débora. Juízes capítulo 4, verso 1, 2 e o 3. Aleluia. E para nós contar a história desta mulher, nós vamos ver o porquê, qual foi a ocasião, o que estava acontecendo, por que Deus levantou essa mulher. Né? Então nós vamos ler aqui no versículo 1, que diz assim: mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Cícera, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Deus. Então nós vemos aqui que a nação de Israel, ela estava sendo maltratada, ela estava sendo pisada por um rei, né? Por um rei mal que oprimia o povo de Israel. Sabemos que a nação de Israel foi o povo de Israel é um povo que sempre foi perseguido, né? Sempre foi maltratado, né? Nós vemos até nos dias de hoje eles estão lá em guerra. Sempre foi assim, né, com o povo de Israel, porque é um povo escolhido por Deus. Aleluia. E eles sempre foram perseguidos. E naqueles dias eles estavam sofrendo na mão de um rei tirano. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu depois que morreu o rei Eude. O rei Eude não era rei, ele era um juiz. Eude era um juiz que Deus colocou para liderar o povo de Israel. E a Bíblia diz que esse homem, esse juiz, ele era tão bom que por 80 anos, o povo de Israel teve paz, teve prosperidade, porque ele era um bom líder. E eu paro aqui para dizer para os irmãos que a gente tem que se preocupar de orar para que Deus abençoe os nossos líderes, né? Pastor da igreja, os nossos presidentes, as autoridades, nós temos que orar, porque a Bíblia diz que quando o justo governa, né? O povo é abençoado, não é verdade? Então nós temos que orar, irmãos, porque isso é o nosso dever. Nós vemos aqui o exemplo deste povo, que enquanto esse homem estava ali liderando, o povo de Israel estavam tudo abençoados. Mas depois que ele morreu, veio a perseguição. Mas eu vejo aqui também, porque quando a coisa está tudo bem, a gente relaxa, né? A gente para de orar, a gente para de ir na igreja e a gente vai parando. E a gente vê que eles pararam. Esse povo aqui era o povo que conhecia a palavra de Deus. Este povo aqui é o povo lá que Moisés tirou do Egito. Eles sabiam de tudo que Deus fazia, mas era um povo que estava se esquecendo de Deus. O que Deus fez? Deus permitiu eles serem
medo de um exército, né? O exército do inimigo. Nós lemos aqui que eles eram bem preparados, eles tinham carros de ferro e eles estavam com medo. Eles estavam parados, sofrendo. E é isso que a gente tem que ver, irmãos. Porque nós temos que lutar. O povo de Deus não é um povo que foi chamado para ser maltratado, para sofrer. Nós temos que lutar por aquilo que nós precisamos. Não devemos de ficar embaixo dos pés do inimigo. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele povo, quando eles não aguentavam mais o que eles fizeram, eles oraram ao Senhor. Eles dobraram os joelhos e oraram. Certamente eles se arrependeram dos seus pecados e a nação toda clamou ao Senhor. Aí porque eles clamaram ao Senhor, o que Deus fez? Deus levantou Débora. Aí é que começa, né? A vida dessa mulher. Deus levantou Débora. Débora era uma mulher, a Bíblia diz, nós vamos ler aqui, no versículo 4, pode pôr ali, no versículo 4. Ora, Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então nós vemos que Deus levantou Débora. Débora, o que ela era? Ela era uma profetisa, mulher de Lapidote, e ela era uma juíza. Naquela época, ela era isso tudo. Naquela época, que não era fácil para uma mulher falar, para uma mulher ser ouvida, mas a nação de Israel precisava de alguém. A nação de Israel precisava de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito Santo, com coragem de lutar. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus levantou Débora. E eu paro aqui para falar, Deus não levanta qualquer uma, não. Né? Deus levantou Débora. E a Bíblia, ela coloca na sequência certa. A primeira coisa que ela era uma profetisa. Né? Ela servia ao Senhor. Primeiramente, antes de tudo, na vida de uma mulher ou na vida de um homem, vem o Senhor. É a sua vida com Deus, o seu particular com Deus. Porque cada um de nós temos que prestar conta da nossa alma a Deus. Então, se o meu esposo não é crente, eu posso ser crente, eu posso servir ao Senhor. Mesmo, mas o meu esposo não deixa na igreja, mas lá na minha casa eu posso ser uma profeta, eu posso ser uma serva do Senhor. Mas para quem que eu vou profetizar? Quando você for lá no mercado, lá no seu trabalho, você pode profetizar para alguém, você pode falar de Jesus para alguém. Não é verdade? Aí depois o que vem em segundo lugar, ela era mulher de Lapidote. O esposo vem em segundo lugar, né? Primeiro Deus na nossa vida. Deus faz tudo direitinho, né? Aí tem gente que diz assim, porque a Débora era uma mulher diante do seu tempo, né? Mas não, irmãos, Deus faz tudo direitinho. Débora, ela era uma mulher submissa. Porque depois dela ser uma serva do Senhor, a Bíblia diz que ela era esposa. E é isso que a gente tem que ter em mente. Aleluia. Não porque nós temos cargos, não porque nós somos alguma coisa. Nós temos que sempre nos lembrar que nós somos esposa, que nós devemos submissão a alguém, submissão ao nosso esposo. Aleluia. Primeiro a Deus, depois o esposo. Deus faz tudo direitinho. Depois, em terceiro lugar, ela era juíza, ela trabalhava, ela julgava ali, ela ensinava o povo de Israel. Então vem em terceiro lugar as coisas que nós fazemos, o nosso trabalho, né? O nosso compromisso na igreja é em terceiro lugar. Primeiro Jesus
depois, né, o nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos, e depois o nosso trabalho, a igreja, as coisas é tudo direitinho. No mundo em que vivemos, parece que a mulher, ela quer ser igual ao homem. Isso não existe, irmãos. Diante de Deus é tudo direitinho. Para que tudo possa funcionar bem, irmãos, primeiro é Deus, depois é o esposo, depois a mulher, depois é os filhos. Tudo, se tudo estiver assim, tudo vai dar certo. Por que às vezes as coisas não dão certo? Porque a mulher fala, porque o meu marido, ele trabalha num serviço muito simples, e o meu trabalho é melhor que o dele, e eu ganho mais que o dele. Então ele precisa me ouvir. Eu preciso mandar nele. Não é assim. O esposo, ele é o sacerdote do lar. Talvez, irmã, se você tem um esposo que ele é muito pacífico, que ele não é de fazer à frente, de mandar, faz ele mandar, diz para ele, esposo, tu és o sacerdote do lar. Tu és o sacerdote do lar. Ora, abençoa a casa, abençoa os filhos. Faça o seu esposo ser. Não queira tomar a direção. Isso não agrada a Deus. Por isso que muitas vezes impede as bênçãos na família, no lar. Porque a mulher quer tomar a direção. A mulher acha que ela sabe muita coisa. Mas, irmã, se você tem um marido que ele não é tão de fazer à frente, vai, impulsiona ele. Nós vamos ver aqui no decorrer desta situação como Débora, mesmo que Deus deu a mensagem para ela, mas ela se colocou no seu lugar de mulher. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Dá para dar um amém, mulheres? Não estão bravas comigo? Aleluia, glória a Deus. As coisas de Deus são maravilhosas, né? Deus, ele não escolhe, as coisas de Deus não é de qualquer jeito, não. E a Bíblia diz que um certo dia, Débora, não sei se ela estava lá embaixo da palmeira, lá, né? Ensinando lá, aconselhando o povo. A Bíblia diz que ela trabalhava embaixo de uma palmeira lá. Eu não sei se ela estava lá, mas ela mandou chamar Cícera. Né? Nós vamos ler, irmãos, para vocês verem, acompanharem, verso 6. Verso 6. Que diz assim: e mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinom, de Quedes Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulun, e atrai a ti para o ribeiro de Quizon, e Cícera, chefe do exército de Jabim, juntamente com os seus carros e com as suas tropas, e te entregarei na mão. Disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores, não irei. A Bíblia, nós lemos aqui que Débora mandou chamar Baraque. Débora tinha uma mensagem de Deus para entregar para Baraque, porque Deus tinha ouvido a oração daquele povo. Deus falou com Débora, para Débora chamar Baraque, para Baraque chamar homens para ir à luta, para ir à peleja. E ela disse para ele: assim diz o Senhor, prepara homens e vai ao monte Tabor. Mas Baraque, sabe, irmãos, aquele homem que ele é bem da razão e a mulher que é bem da emoção, né? Certamente ele pensou aquela hora: mas o que é que essa mulher está dizendo, né? Mas como que eu vou lutar contra aquele povo? Como que eu vou lutar? Eles estão preparados, eles estão armados, eles têm carro de ferro. Como é que eu vou? Né? Ele estava com medo, ele estava olhando com a razão.
E com a razão, se fosse ver mesmo, realmente, eles iriam perder a guerra. Porque o inimigo estava preparado. Aleluia. Né? Aí ele disse para ela: se tu fores comigo, eu vou. Agora, se tu não for, nananina não. Não tem nada, eu não vou. E a Bíblia diz que aquela mulher se encheu de coragem. E ela disse: eu vou. Glória a Deus. Aleluia. Uma mulher foi para a guerra. Aleluia, para lutar pelo seu povo. A Bíblia diz que Deus levantou Débora como mãe de Israel. Ela fala ali depois do cântico de Débora, que enquanto a nação de Israel estava adorando ídolos, adorando imagens, e ela vendo tudo aquilo ali, ela vendo o povo dela, né, decaindo espiritualmente, ela disse: não, eu vou me levantar como mãe de Israel, eu vou lutar pelo meu povo. Aleluia. Irmãos, muitas vezes o inimigo quer destruir o nosso lar, quer destruir a nossa família, quer destruir o nosso casamento. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que tomar posição como tomou Débora. Ela cria no Deus que ela servia. E ela cria no Deus que falava com ela. Ela pensava: se ele disse que vai dar vitória, eu vou. Aleluia. Glória a Deus. E ela foi, irmãos. Aleluia. Mas ainda ela disse para ele: oh, aleluia, Deus. Oh, meu Pai, tu és maravilhoso. E ela disse para ele no verso 9. Ela profetizou mais uma vez. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela profetizou mais uma vez. Ela falou assim: e respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra desde a expedição, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. Levantou-se, pois, Débora e foi com Baraque a Quedes. Aleluia. Ela profetizou mais uma vez para ele. Ela disse: por causa do teu medo, por causa que tu queres que eu vou contigo, eu vou. Mas a honra, mas a glória não vai ser dada para ti, não. A honra vai ser dada para uma mulher. Ela profetizou isso para ele. E depois saiu com ele e foi para a guerra. Aleluia. E a Bíblia diz que eles foram para a guerra. Aleluia, glória a Deus. E Débora lá junto com ele. E Débora lá do lado. Eu não sei o que a Débora fez. Eu acho que ela não foi lá com espada lutar, não, né? Eu penso, irmãos, que Débora estava lá orando: Senhor, derrota o inimigo. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, o Senhor me usou. E agora, Senhor, faz alguma coisa. Eu penso que ela estava lá orando e clamando: derrota o inimigo, Senhor. E Débora estava lá, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que Deus mandou uma grande chuva. E os carros de ferro, que eram fortes daqueles soldados, que eram fortes daquele exército, aqueles carros de ferro se atolou no pantano. E eles não conseguiam ir mais em lugar nenhum. E o exército de Israel derrotou todos aqueles homens. Aleluia. E a Bíblia diz que quando aqueles soldados todos estavam todos mortos, o general do exército inimigo, Cícera, ele fugiu a pé, porque ele não tinha mais carro para andar embarcado. E ele saiu a pé. E ele foi se esconder lá na casa de uma mulher. Aleluia. E ele se escondeu na casa de Jael. Jael era uma mulher que estava lá na sua casa. E ela sabia de toda a história. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele disse: ai, por favor, me deixa me esconder aqui. E ela disse: sim, Senhor, se esconda aqui.
Aí ele disse: eu estou muito cansado, eu estou exausto, prepara um copo de água para mim. Ela disse: pois não, prepara o melhor, um leitinho para ti. Te repousa aqui, deita aqui. A Bíblia diz que aquele homem tomou aquele leite, se deitou e caiu no sono. E aquela mulher pegou uma lança e matou aquele homem. Aleluia! E todo o exército do inimigo foram mortos, até o seu capitão. A Bíblia diz que a honra realmente não foi para aquele homem que esteve com medo, mas foi para aquela mulher que não teve medo e derrotou aquele homem do exército inimigo. E o que eu posso ver, irmãos, com esta história, aleluia, que muitas vezes na vida, aleluia, nós passamos por situações difíceis. Muitas vezes na vida, o inimigo vem como um trator por cima de nós. E nós precisamos ser fortes e clamar ao Senhor. A vitória daquele que clama, a vitória daquele que busca. Muitas vezes, no nosso casamento, o inimigo quer meter lá a colher. E nós temos que orar. A nossa vitória é na nossa obediência e na nossa oração. Débora foi uma mulher obediente a Deus. Ela fez tudo que o Senhor lhe mandou. Por isso, aleluia, ela foi honrada. Eu quero dizer para você, que você, meu irmão e minha irmã, você for um homem, uma mulher obediente a Deus. E tudo que você precisar, se você tem uma vida de jejum e de oração, você vai ter vitória na sua vida. Mas você precisa ter uma vida na presença do Senhor. Porque sem jejum e sem oração, você não vai ter vitória. Esse é o segredo da vitória na vida do crente. Não pensa que aquela mulher ela era uma profetisa, se ela ficava o dia todo sem ler a Bíblia, sem falar com Deus. Deus falava com ela, porque ela tinha uma vida na presença do Senhor. Você sabe muito bem que se você não tiver uma vida na presença do Senhor, Deus não fala com você. Você não sente nada de Deus na sua vida. Por que você vive uma vida assim? Você não sente a presença de Deus. Você não tem vitória, porque você vive uma vida superficial. Você vive um evangelho superficial. Você não tira um tempo para orar, para ler a Bíblia, para ouvir um louvor. Você não tem prazer na palavra de Deus. Você não tem prazer de ouvir horas por horas pregações, orações. Você não tem prazer. Muitas vezes, irmãos, tiramos horas para ver uma série e ficamos lá no seriado horas e horas e horas e horas, enchendo a nossa cabeça de coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Mas não tiramos 15 minutos para ler a palavra de Deus. Não tiramos 15 minutos para orar. Não tiramos nem um dia na semana para fazer o jejum. Aleluia. Aí depois queremos vitória. Eu quero dizer para você, a nação de Israel teve vitória porque eles oraram, porque eles se humilharam. A vitória veio para eles. Talvez na tua vida hoje a bonança, talvez na tua vida hoje está tudo dando certo, aí você está se esquecendo de Deus. Mas saiba que o Senhor pode apertar as coisas para você, assim como o Senhor apertou para Israel. Se Deus tem um propósito na tua vida, se Deus te ama, se Deus quer que você seja um salvo, Ele te aperta para que você se lembre que você precisa invocar a esse Deus. Aleluia! Glória a Deus! Só Ele tem a resposta para nós. É verdade. Só Ele tem a solução para os nossos problemas. Mas não ficamos como o povo de Israel 20 anos sofrendo, sem coragem para clamar ao Deus de Israel. Um povo que tinha visto milagres. Um povo que sabia de tudo que aconteceu na trajetória deles. Mas estavam se esquecendo de Deus, porque a sua vida estava muito boa. Mas quando aquele homem morreu, quando aquele bom líder morreu, a coisa apertou. Aleluia. Que não precise, irmãos, as coisas se apertarem para nós clamarmos a Deus. Aleluia. Que não precise
precisa, irmãos, os dias difíceis chegar na minha e na tua vida, para nós clamarmos a Deus. Muitas vezes, irmãos, parece que é mais cômodo, né? Só vir o culto, ir embora. Não quero, irmã Valcinéia, não quero cargo nenhum, não quero compromisso nenhum. Quero servir a Deus de longe, né? Quer ser membro de banco, né? Não quer ter compromisso nenhum. Mas o Senhor está querendo mais de nós nessa noite. Que possamos nos envolver com as coisas de Deus. Porque o que nós vamos de levar para essa terra é aquilo que nós fazemos para o Senhor. Faça hoje, porque naquele dia o Senhor vai prestar conta com você. O que você fez nessa terra. Um dia uma mulher muito famosa do Brasil morreu, ela faleceu. E eles ficavam falando dela, o que ela deixou, o que ela fez. Aí eles ficavam mostrando, ela tinha lindos vestidos. O guarda-roupa dela tinha joias preciosas. Ela tinha, só o que ela tinha de coisas terrenas, não apresentava nada. O que realmente importa, o que ela fez em prol das pessoas, o que ela fez de bom nessa terra, o que você vai deixar, aleluia, aquilo que você faz de bom, é uma palavra que você dá para alguém, é um hino que você vem cantar aqui na frente, é uma leitura que mesmo tremendo, você vem aqui e lê, aleluia, estamos falando de coragem, aleluia, muitas vezes você tem vontade, mas o medo te atormenta. Olha ao Senhor e diga: Senhor, tira esse medo. Eu tenho um desejo no meu coração de te servir melhor, Senhor, de fazer algo para ti. Tira este medo. O Senhor quer hoje, nessa noite, nos encorajar, de fazermos mais, de ser homens e mulheres corajosos. Eu vejo aqui na vida de Débora e na vida daquele homem chamado Baraque. Baraque não era um homem mau, não. Mas era um homem que ele era da razão. Ele olhava tudo. Ele pensava em tudo. E a Débora era uma mulher da fé. Ela enxergava pelos olhos da fé. Não é verdade? Muitas vezes é assim, né? A mulher e o marido, né? A mulher é cheia da fé. E o homem mulher. Né? Mas Deus hoje, Ele quer nos levantar, que possamos ser Débora, e que possamos ter essa fé para dar para quem não tem. Não é verdade? Se a pessoa que você conhece não tem essa fé, que você possa incentivar ela e mostrar essa fé. Se tu não tens fé, então eu vou ter a fé por nós dois. Vamos que vai dar certo. Vamos fazer que vai dar certo. Aleluia. Quem sabe você quer comprar algo e você está com medo. Aí fica o marido: mulher, eu acho que não vai dar. E a mulher fala: não, mas o Senhor vai abençoar que vai dar certo. Então orem e chegam a um senso comum e veja qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus na tua vida. Mas o Senhor dá a direção, né? Não podemos ser crentes que faz tudo de qualquer maneira, mas muitas vezes precisamos usar a fé. E se o Senhor está falado, se o Senhor mandou, está mandado. O Senhor falou: vai para a guerra que eu vou dar a vitória. Aleluia. Se o Senhor mandou, faça. Não tenha medo. Aleluia. Porque se o Senhor falou, está falado. Se Ele disse para você fazer, faça. Aleluia, glória a Deus. Ficamos de pé, irmãos.